Fala, Gambás! Beleza? De volta aqui com as aulas de macros no Excel. Hoje nós vamos trabalhar com um código que é bem interessante, é algo bem simples, mas bem interessante de explorar, porque você pode usar em combinação com outras coisas na sua planilha, que é isso aqui, ó, um relógio. Os princípios que nós vamos trabalhar nesse código aqui permite não só que você trabalhe com horas na sua planilha, tem um relógio rodando em tempo real, mas como também a revisar loops, fonte, trabalhar com timer, tem várias coisas interessantes que nós vamos ver aqui, então fica ligado, ok? Vou abrir um novo projeto aqui para a gente poder fazer do zero, pasta de trabalho em branco criada, nós vamos na nossa guia de desenvolvedor, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós temos um vídeo ensinando a habilitar essa guia, é importante que ela esteja habilitada, clique em desenvolvedor, vai em inserir, vai em controles Active X ou X e escolha o botão, clique aqui, ó, botão de comando. Ele vai habilitar seu mouse para desenhar. Pode desenhar aqui no canto. A gente pode fazer um botão diferente daquele que a gente trabalhou ali. Vamos trabalhar com algumas alterações aqui na nossa planilha. Ok. Redimensione o botão para que ele fique legível. Perfeito. Vá com o botão direito nele. Vai em propriedades. Vai aqui onde, nessa janela que abriu, vai em categorizado. E procura aqui, ó, Caption. Altere o nome padrão dele, que é Command Button, para ativar relógio. Você pode alterar a aparência, mas para poupar tempo no vídeo, não vou deixar como a gente viu no exemplo. Vou deixar só o nome alterado mesmo. Vou fechar aqui. Já está o texto aqui alterado. Desativa o modo design aqui na guia de desenvolvedor, porque ele foi ativado quando a gente botou o botão. Perfeito. Para começar, aperte Alt e F11 juntos. Ele abriu a nossa tela de macros. O primeiro passo aqui vai ser criar um módulo. Vá nesse ícone aqui, clica nele e depois em módulo. Ok, ele criou um módulo aqui. Essa é a parte mais simples do código. Eu vou criar uma sub só para poder jogar os dados de hora em uma das células. No caso dessa planilha aqui, vou utilizar a célula D1. Acho que está mais afastado do botão. Vou usar a célula D1. Então, eu vou criar uma sub. Eu escrevo sub espaço, vou chamar ela de relógio e aperto Enter no meu teclado. Ele já completou todo o resto das informações. Agora eu vou preencher os dados naquela célula que vai ficar a hora. Então eu vou chamar aquela célula. Uma das formas de fazer isso é escrevendo range, abrindo parênteses. Range é um comando que permite que selecionemos células, ou que trabalhemos com mais de uma célula inclusive. Eu abro parênteses no range, abro aspas também e digito qual célula que eu vou fazer isso. No nosso caso é C1, certo? Então bota aqui C maiúsculo, 1, fecho aspas, fecho parênteses e aperto ponto e escrevo valor. Valor é literalmente o valor da célula. E aperto igual. Agora sim eu defino qual valor que aquela célula vai ter. O valor vai ser a hora atual. A hora atual é chamada através da função time. Time precisa abrir parênteses, mesmo que você não insira nenhum parâmetro. Eu vou abrir parênteses, mas não vou colocar nenhum parâmetro nele. Então fecho parênteses novamente e aperto Enter. Essa parte do código, que é a mais simples, está pronta. Com esse comando ele já chama a hora atual. O problema é que ele só vai chamar a hora quando for acionado o módulo. Então, o máximo que eu consigo é ter uma hora estática ali. Mas eu quero que ela fique em movimento, quero que os segundos funcionem e aquela coisa toda. Então, eu vou ter que trabalhar agora com o botão que nós criamos, que é um botão de acionamento. Dá para fazer sem ele, mas botão é bem seguro para o que a gente vai fazer aqui e permite que você explore o código depois para trabalhar ele sem um botão também. Então vamos abrir o código do botão. Eu vou voltar lá na minha planilha, vou na guia desenvolvedor, habilito o modo design e dou 2 cliques no botão. Por que eu fiz isso? Porque ele já cria automaticamente o código do botão. Então ele já criou uma sub aqui, que está dentro de planilha, ok? Chamada Command Button underline click. O que significa isso? Significa que ele criou uma sub no evento do clique do botão. Tá pronto? Não tá. Em cima dessa sub, eu vou abrir um espaço aqui. Vou colocar meu cursor aqui do lado do private sub. Vou apertar Enter. Aqui em cima eu vou criar algumas variáveis. Eu já vi uns variáveis em outras aulas. Então eu vou precisar primeiro de uma variável booleana. Eu já vou te explicar para que ela vai servir. Din contador, vai me acompanhando. As boolean. Variáveis booleanas, elas são verdadeiras ou falsas. Essa variável aqui
vai me dizer se o contador vai estar habilitado ou desabilitado. É para isso que ela serve. Ela vai me ajudar, vai fazer com que o meu botão funcione como interruptor. Você vai ver ela funcionando na prática. Por enquanto, vamos ficar só com essa variável aqui. Eu ia até botar mais variáveis, mas dá para fazer sem. Então, vamos trabalhar sem. Vou voltar aqui para a sub do botão. Deixei meu cursor aqui. Abre um espaço na sub. Vamos criar agora o loop que vai fazer essa verificação. Tá? Eu vou começar pelo loop, mas vai ter um código que vai vir antes. Eu só quero que você visualize o loop primeiro. Eu vou criar uma tag para marcar o local do loop. Como estou sem criatividade, eu vou chamar minha tag de marcar. Então, a gente escreve qualquer nome que for, né? No caso que vai ser marcar. Boto 2 pontos. Aperto o Enter e vamos criar um loop para poder fazer com que a sub que criamos lá atrás, aquela sub relógio, ela fique em execução enquanto o contador for ativo. Então, se você lembra bem, deixa eu apertar um Tab aqui para organizar nosso código. Apertar um Enter aqui, vamos organizar bonitinho. Nós temos uma das formas de chamar um loop é usando do while, que em tradução livre é faça até. Então, vou chamar aqui do while contador, que é a nossa variável, foi igual a true. O que significa isso? Ele vai manter um loop que eu vou escrever ali embaixo rodando até que o valor do meu contador seja modificado, ou seja, ele vai funcionar enquanto o meu contador for verdadeiro. Eu estava falando errado, a tradução aqui do while é faça enquanto, tá? Do while, faça enquanto o contador for verdadeiro. Então, quando essa variável for verdadeira, ele vai executar. Assim que eu modificar ela para falso, ela vai parar o código. Então, vou apertar Enter aqui. Do while verdadeiro. Eu vou botar aqui um outro comando que a gente não viu ainda, que é chamado do events. Significa isso, realize eventos. Por que eu estou colocando essa função? Essa função aqui ela é importante, você não pode deixar ela fora do código. Ela significa que quando o loop estiver rodando, eu posso usar outras macros ou trabalhar com a planilha. Porque ele vai permitir que outros eventos sejam executados. E esse evento que está aqui, depois dele, né, aqui dentro do loop, vai funcionar em segundo plano. Então, não pode ficar sem isso. Se você não colocar esse do events, ele vai travar. Seu código não vai funcionar, vai travar seu computador, beleza? Não esquece de botar do events. E vamos chamar a sub que criamos lá no módulo, que é a sub relógio. Ok? Vou apertar Enter aqui. E para fechar o nosso loop, eu escrevo literalmente loop. Ou seja, quando o código chegar aqui embaixo, ele vai voltar aqui em cima de novo para verificar se o contador ainda é verdadeiro e vai fazendo até acabar. Tá pronto? Não tá. Nós só fizemos o loop, que é a parte principal do nosso código, e o módulo, que é onde vai fazer a mágica. Mas falta configurar o botão. Então, vou voltar aqui em cima da nossa tag, tá? Agora sim, nós vamos fazer o botão se comportar do jeito que a gente quer. Primeiro, nós precisamos fazer que o nosso botão verifique se o contador é falso ou verdadeiro, para ele poder saber o que ele vai fazer a partir daí, se ele vai modificar o contador ou não. Então, vou criar um if, que se você já viu antes, significa se o contador for igual a falso, que geralmente é o valor padrão dele, ou seja, o contador for igual a false, então, a gente escreve then, aperto Enter e escrevo o que ele vai executar. Vou apertar um Tab aqui para organizar. Primeiro passo, ele vai alterar o nome do botão. Eu acho importante para o usuário saber o que está acontecendo. Então, vou botar aqui, commands button 1.caption. Caption é a propriedade do nome, aquela propriedade que aparece escrito, o nome que aparece escrito no botão. É o texto que aparece no botão. Vai ser igual a parar, porque o botão vai mudar de função na hora que ele for executado, ou seja, a função dele vai ser parar a execução do código quando eu clicar nele, da segunda vez. Na primeira vez ele vai executar o código. Então, pulo a linha aqui, vai ficar dessa forma. Eu vou modificar a variável contador, vai ser igual a true, ou seja, vai passar a ser verdadeiro, porque o código vai passar a ser executado quando ele for verdadeiro. Aqui eu vou criar um else. O que significa o else? Se o usuário clicou no botão e o contador for verdadeiro, não for falso, eu preciso dar uma segunda opção nele. Então, else é se não, se. Né? Seria se não, se, o que eu faço? Eu vou transformar o contador em falso. Isso é igual a false. Eu vou mudar também o texto da minha command button para ativar relógio. Eu não sei se eu destaquei lá em cima, mas sempre que você vai preencher o nome no captcha aqui, tem que ser entre aspas, tá? Lá em cima e aqui embaixo. Sempre entre aspas. E eu vou criar também exit sub. Ou seja, para sair aqui do código, para não correr o risco de ficar preso no loop.
E eu vou botar ends if aqui embaixo. Beleza? Na verdade, eu estou reanalisando o código aqui. Pode apagar o exit sub. Ok? Funcionaria também, mas é código demais. E também pode apagar a tag aqui. Ok? Eu tive uma ideia no começo do vídeo, mas já desisti. Então o código vai ficar dessa forma aqui. Ok? Quando o usuário clicar, vamos revisar aqui passo a passo, ele vai verificar se o contador é igual a falso. Se for, então ele vai alterar o caption do botão para parar, ou seja, o usuário vai saber que o botão ganhou uma nova função, e o contador vai passar a ser verdadeiro, ou seja, true. Ele não vai pular para o else, porque não cabe nesse caso, já que ele executou o if, ele vai pular para o restante do código, que é o loop. O loop vai fazer a mesma coisa, faça enquanto o contador for verdadeiro. Então se eu botei o contador verdadeiro aqui em if, ele vai executar os eventos em segundo plano, usando do events, e vai chamar o módulo onde está o relógio. Caso eu clique uma segunda vez no botão, o contador vai ser verdadeiro, então ele vai pular o if, ele vai para o else vai mudar o contador para falso, e vai mudar o texto do botão, e quando ele chegar no loop, o loop vai verificar que o contador não é mais verdadeiro, e não vai executar o loop, e vai parar o relógio, beleza? Eu quero botar um extra aqui, mas se você não quiser, é só pular para a próxima parte do item, que é alterar a aparência do texto que vai aparecer lá. Então, acompanhe comigo se você quiser fazer isso também. Vou abrir um espaço aqui em cima, então vou chamar o range aqui, ou seja, aquela célula que vai estar o texto. Vou abrir parêntese e vou especificar ali C1, entre aspas, tá? Eu não sei se eu fiz essa observação antes, mas sempre entre aspas. Ponto font ponto color. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando a cor da fonte do texto, para te deixar com uma aparência melhor. Font color vai ser igual a VB white, essa é a cor do texto mesmo. O motivo disso é que eu quero deixar a fonte em negrito branco e, no caso aqui eu estou deixando a fonte branca, nessa parte do código, e o fundo vermelho, para ficar com bastante destaque. Depois eu posso dar uma aula, um tutorial só com os detalhes, ok? Embaixo eu repito essa parte, range, parêntese, aspas, C1, fecho aspas, fecho parêntese, ponto, fonte, ponto, size, que é tamanho. Eu vou botar um tamanho que eu acho legal, que é 18, que é um tamanho grande. Tá? Você bota o tamanho que você achar melhor, você pode testar vários números aqui. Então aqui já configuramos o tamanho da fonte. E, de novo, range, parêntese, aspas, C1, fecha aspas, fecha parêntese, ponto, fonte. Estou mexendo na fonte ainda. Ponto, bold. Bold é negrito em inglês, tá? Então, bold vai ser igual a true, ou seja, estou habilitando o negrito na fonte. Pronto, já fiz a fonte, ela vai ser branca, negrito, tamanho 18. E eu vou fazer o background, que é range, parênteses, aspas, C1, fecho aspas, fecho parêntese. Agora muda, ponto, interior. Seria o interior, o background. Ponto, color, index, que é a faixa de cor que eu vou configurar ele. Eu aperto igual e boto o número 3, que é um código para vermelho. Depois eu posso fazer uma aula também só com os códigos de color index, para você saber todas as cores que você pode trabalhar, beleza? Fechou aqui. Nosso código está pronto, vamos testar? Vou voltar para minha planilha. Relógio está aqui, vou abrir um espaço aqui na C1. É bom você abrir um espaço que vai ficar grande. Vou clicar em ativar relógio e... Opa, aumentar mais o tamanho. Voa lá. Tá, algumas pessoas não vão gostar do fato dele estar em padrão americano. Mas isso aqui é mais culpa do Excel do que da macro. Dá para acertar isso. Como é que a gente acerta isso? Clique em parar, tá? Precisamos parar a execução do código. Vai em página inicial. Clica na célula que está com esse formato. Vai aqui em número, onde está personalizado. Clica nele. Agora eu ativo de novo o relógio. E pronto. Temos um relógio de tempo real. Dá para usar esse código com seu botão? Dá. Mas por questão didática eu deixei o botão, porque é mais fácil, principalmente para quem está aprendendo, a ativar e desativar por um botão. E eu gosto de botões na minha planilha porque botões me permitem parar a execução de um código ou executá-lo apenas no momento que eu quero e evitar erros maiores, ok? Mas você pode criar um loop dentro de um código que já existe, e esse código combinado com outros códigos pode ser usado para poder criar lembretes e coisas do tipo, beleza?
Então assim, pessoal, é um código bem simples. Eu sei que demora um pouco o tutorial, porque eu tenho que explicar, e é macro. Macro, por mais simples que seja, tem um código para ser executado. Então, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço.